outro assunto, o Tribunal de Recurso do Reino Unido negou um recurso interposto por Isabel dos Santos que visava anular uma ordem de congelamento de até 778 milhões de dólares dos seus bens no âmbito de um processo judicial movido pela Unitel. A decisão foi divulgada na segunda-feira pela agência de notícias Reuters. Esta decisão garante assim à Unitel uma ordem de congelamento mundial concedida em janeiro pelo Tribunal Superior de Justiça de Inglaterra sobre os bens de Isabel dos Santos, decisão que já tinha sido tomada em instância judicial, mas que a empresária tinha recorrido. O caso em questão está relacionado com alegados empréstimos fraudulentos concedidos pela Unitel à empresa holandesa Unitel International Holding em 2012 e 2013, que foram usados para financiar a aquisição de participações em outras empresas de telecomunicações. Na época, Isabel dos Santos era diretora da Unitel e proprietária da Unitel International Holding, que apesar do nome, não tinha ligação direta com a operadora angolana. A empresária perdeu o controle da Unitel em 2020, mas ainda detém a totalidade da Unitel International Holding. Em dezembro do ano passado, o juiz Robert Bright, do Supremo Tribunal Comercial de Londres, emitiu uma ordem de congelamento mundial dos bens de Isabel. Para o pedido de recurso da empresária, Isabel dos Santos está a ser processada pela Unitel devido a empréstimos que esta fez à empresa holandesa Unitel International Holding. A empresária, que detinha vários interesses em Portugal, finalizou em julho deste ano a venda total da sua participação no Banco Eurobic ao Banco Galego Abanca, concluindo assim os seus investimentos em território português. Esta transação era o último resquício da sua influência em Terras Lusas, onde também tinha interesses na Galp, Efacec e NOS. Doutora Albino Paquice, Isabel dos Santos, a engenheira Isabel dos Santos, perde mais um recurso interposto solicitando a abertura, a cedência de um valor considerado seu, valor de uma ordem de congelamento feita pela Unitel Holding. Aliás, sabemos que a engenheira Isabel dos Santos dirigiu por anos a Unitel. Pois, Leda, a notícia e depois toda a peça, naturalmente, Sim, sim. onde entra também o Eurobic, onde muito rapidamente Falando faz dos ativos referência que ao foram FASEC, perdidos, sim, depois agora, que foram vendidos. sim, esta ordem de congelamento dada pela Unitel angolana, porque a holding, de facto, a Isabel dos Santos pedia à Unitel angolana empréstimos para constituir essas empresas lá no estrangeiro. Eu, sobre esta matéria, diria o seguinte: se este congelamento, se a recusa deste congelamento é para se reverter para a Unitel angolana, eu penso que sim, é uma boa decisão tomada pelo Tribunal, no sentido de que estes bens adquiridos, portanto, com proventos vindos em primeira mão da Unitel, voltem para Angola e voltem certamente para a Unitel, para fortalecer a Unitel. Primeiro ponto. O segundo ponto, eu tenho entendido, Leda, que nós temos que ter alguma capacidade de perceber que qualquer um dos investidores que está neste momento no estrangeiro, e muitos deles instalados no estrangeiro que não podem entrar para o nosso país, quando os bens são congelados em nome, portanto, daquela ordem financeira ou daquele país, esse dinheiro fica lá. E se este dinheiro fica lá, naquele país, como aconteceu com a EFASEC, quem perde não é a Isabel dos Santos. Nós não podemos estar aqui contentes e felizes porque quem perde não é a Isabel dos Santos. Quem perdeu na EFASEC em Portugal não é a Isabel dos Santos. Quem perdeu somos nós angolanos. Nós perdemos milhões e milhões de euros na EFASEC em Portugal. 1000 empregos ficaram para os portugueses, a EFASEC ficou para os portugueses nacionalizaram a EFASEC e nós é que perdemos dinheiro. Isso não nos pode alegrar, porque nós estamos pobres. Os europeus não precisam. O que é que nos deixaria alegres, Dr. Albino Paquice? O que nos deixaria alegres, portanto, Leda Maquaria, é que existindo nós apenas tivéssemos... estes dois lados, ou fica com a engenheira, ou fica com os interesses do país onde está domiciliado este dinheiro. Nós tínhamos que ter a capacidade, e o presidente João Lourenço falta 2 anos e meio para deixar de governar o país. Temos que ter a capacidade de negociar. Vamos negociar.
Mas já se disse várias vezes publicamente que precisa tentou negociar com a engenheira Isabel e que não há este contacto. Embora também, em algumas entrevistas, a engenheira Isabel tenha diz que dito nunca que foi não foi contactada. contactada. Nunca foi contactada. Portanto, não foi contactada Isabel para diz esta que negociação. A Isabel diz que nunca foi contactada. Mas vimos autoridades angolanas dizerem que já se tentou fazer este contacto, já se dirigiram àquilo que era a residência da engenheira Isabel em Angola, foram feitos contactos até com os seus advogados e que não houve resposta. Leda, os bens angolanos, portanto, domiciliados no exterior, podem ser recuperados através, portanto, de serviços. Nós podemos recuperar os bens através de serviços. Esses processos judiciais não vão chegar a lado nenhum. Já se fez muita coisa, é verdade. O presidente foi claro na ONU quando disse que nós já conseguimos recuperar muita coisa. Mas nós também temos que ser capazes de negociar. Se nós não formos capazes de negociar, o estrangeiro vai ficar com os nossos dinheiros, com as nossas finanças, como aconteceu em Portugal. Ficaram os portugueses felizes e contentes com o dinheiro da EFASEC, mas os 1000 empregos. Não perdeu a Isabel, perdemos nós. É verdade agora, essa hora, o que nós esperamos é que estes ativos e passivos que lá estão venham, de alguma forma, para engrandecer a Unitel. Agora, nós temos que fazer uma coisa muito rápida. Quase no final do mandato, era preciso que houvesse essa capacidade. Nós temos apelado a essa capacidade. A capacidade de negociar. Nós temos províncias que precisam de investimentos. Eu não acredito que figuras que estejam no estrangeiro neste momento foragidas, se forem contactadas com o processo de negociação, não possam abrir a mão à bolsa para dizer nós vamos investir no nosso país, ao invés de estarmos a pedir dinheiro aos americanos e aos chineses, quando nós temos angolanos que têm dinheiro que podiam investir aqui. Porque a razão é que a gente não consegue ter o coração mole para pedir isso. A gente podia fazer isso. Vamos a tempo. Dr. José Fernandes não está de acordo com o que eu estou a dizer, mas nós vamos a tempo de fazer isso. Porque todos aqueles que tentaram combater a corrupção, como nós estamos a fazer, chega-se no final de mandato e não se tem o resultado que se deseja. A engenheira Isabel dos Santos e outras figuras que eu não vou citar, têm dinheiro, são muito poderosas. Estão a se passear pelo Dubai. Quem é que os apanha no Dubai? Estão a se passear pelo Dubai. Felizes e contentes. Qualquer pessoa que tiver um TikTok percebe que a engenheira anda lá feliz e contente, a viver a sua vida, que não é vidinha, é vida. Vive a sua vida com dinheiro na Rússia, com dinheiro onde quiser. Quer dizer, estas pessoas, nós temos que negociar com eles. Vamos negociar. Nós vamos a tempo de negociar. Senão, pronto, ficamos por isto. É o comentário que eu tinha a fazer sobre essa matéria. Obrigada, Dr. Albino Paquice. Dr. José Fernandes, quero ouvir também o seu comentário. Sim, Leda, eu acho que nenhum cidadão, por mais poderoso que seja, pode subalternizar o Estado, o governo. Isso é impossível. E o Dr. Paquice lembra que... Está a acontecer esta subalternização agora? Leda, Dr. Paquice, em 2018 o governo angolano, liderado pelo presidente João Lourenço, abriu as portas para que esta negociação, esta boa-fé de dizer que o Estado está aqui para falar com as pessoas que têm problemas com o Estado no âmbito desse combate à corrupção, as portas ficaram abertas e houve uma moratória. Inclusive, foram dados prazos específicos para que as pessoas chegassem e negociassem com o Estado. Algumas entidades, alguns empresários, pseudo-empresários, acharam-se no direito de se arrogar, de dizer não negociamos com o governo angolano. Consequência, desde 2018, que este processo de negociação foi aberto, as pessoas, como se diz na gíria, não deram cavaco, literalmente, ao governo angolano, e depois o governo, com todo o direito, com legitimidade, procedeu a este processo de combate à corrupção e a recuperação de bens. Portanto, a história sobre esse processo de combate à corrupção aqui em Angola é conhecida. Não temos um lado do governo, Dr. Paquice, aí eu não concordo consigo, no sentido de que o governo não negociou com as pessoas, inclusive são prevaricadores, eles tiraram o erário público, como aliás são questões que sempre debatemos e falamos, e o Dr. Paquice concorda com isso, de que o dinheiro em posse da empresária Isabel dos Santos é dinheiro do Estado, que também ilegalmente foi adquirido e está em posse da empresária, mas de qualquer maneira falamos dessa questão da decisão que foi tomada. E aqui é um elemento fundamental, é que... Sim, mas ganha o Estado angolano com estas decisões em que, de algum modo, o dinheiro também não beneficia o Estado? Eu acho, Leda, é uma questão de princípio, é uma questão de regras. A única pessoa que sai prejudicada é, efetivamente, quem não recebe o dinheiro, mas o dinheiro não volta para o país, não beneficia os angolanos. Os juízes britânicos, a decisão deles vamos ler o acórdão. Eles dizem que a empresária Isabel dos Santos tem que ressarcir os impostos que durante muito tempo não pagou a Unitel, que neste momento é 100% detida pelo Estado angolano, são essas dívidas que existem. E por este motivo,
os juízes britânicos insistem na congelação dos bens porque o Estado angolano não está a ver os impostos e as multas pagas. A questão é simples. É só a empresária Isabel dos Santos tirar o dinheiro que deve, os impostos e todas aquelas contas que são feitas, pagar a Unitel, que agora é detida 100% pelo Estado, e a questão fica resolvida. Porque os bens congelados não são só os bens da Inglaterra. É em todo o território, em toda a parte do globo, que a empresária Isabel dos Santos tem esses bens. É uma questão simples. Agora, concordo com a questão da EFASEC, por exemplo. A EFASEC também é uma nota que deve-se dizer, Dr. Paquice. A EFASEC, enquanto, com todas as aspas, a Isabel dos Santos esteve lá, era uma empresa produtiva. Hoje, onde é que está a EFASEC? É uma empresa falida. Mas é aqui onde está. Já comeram, é onde está, já comeram, outras empresas também eram já comeram todo o dinheiro que estava lá. Doutor José Fernandes, aqui, é aqui onde está o ponto da questão, o nó górdio. É aqui onde está o ponto. É que nós estamos a perder a capacidade de falar com alguém que tem capacidade de fazer. A Isabel dos Santos, quando esteve na Unitel, peço desculpas agora a dizer isso, aqui na televisão, a Unitel funcionava. Hoje a Unitel não funciona. É simples. A Isabel dos Santos, quando esteve à frente do Candano, o Candano funcionava. Hoje tem lá umas coisinhas, não tem mais nada. Ou seja, nós temos que ter a capacidade de fazer essa negociação. Mas, doutor Paquice, funcionava a custo de quê? Eu estou de acordo, é por isso olharmos doutor Fernandes, eu estou de acordo. É uma empresa pública. Eu estou de acordo com o que diz que ninguém pode estar acima do Estado. Até aí está tudo bem. Estamos todos de acordo. E eu, inclusive, já falei com várias pessoas que me disseram que tentou-se negociar. Aliás, nós vimos, o Presidente tentou negociar com muita gente, com a Isabel dos Santos, inclusive. Mas a grande verdade é que, doutor, nós estamos numa situação financeira em que precisamos de buscar estas pessoas e voltar a conversar com elas. Porque se no princípio o Estado angolano e o governo angolano, liderado pelo partido MPLA, aceitasse a proposta da UNITA, nós não estaríamos nesta condição. Doutor, Paquice, deixa eu fazer uma porque analogia. ali, doutor, Paquice fica satisfeito que eu tenho uma empresa a funcionar e depois não pago imposto ao Estado. E você diz que eu sou bom empresário, deixa-me só terminar isto. Porque se nós formos para dizer, como o doutor disse, que o dinheiro que tem a Isabel dos Santos é do país, então todos os ricos que temos aqui, que têm milhões, qualquer pessoa que neste momento em Angola tenha 100 milhões de dólares ou 50 milhões de dólares, que ficou rico, está ligado ao partido. Não, há pessoas que são trabalhadores. Eu conheço, há muitos. Doutor Paquice, mas está isso ligado também ao partido, é uma narrativa que não é real. Não é há real. Pessoas da oposição, é real. há pessoas humildes, empresários particulares, ver, que trabalham e têm dinheiro a muito suor. Mas e essa ideia que se passa de que... Os ricos... Não, doutor Paquice, a ideia que se passa de que as pessoas do partido são ricas é falsa. Isso não é verdade. Mas não são poucos. Não é, não, desculpa lá. Quantos militantes do partido MPLA que passam vicissitudes, que passam mal? Não vamos colar isso ao partido MPLA. O MPLA, o cidadão da UNITA, da FENELA, do PRD, são todos cidadãos lá. Passam as mesmas dificuldades que qualquer cidadão passa. Estamos só a alongar uma conversa que não é própria. Não, doutor Paquice, a ideia que tentamos passar de que basta ser militante do MPLA, você já vive bem, é mentira. Não, mas aliás, quando falamos da grande corrupção, quando falamos da grande corrupção, né? Sim, mas é preciso da acumulação primitiva de capitais. É preciso demarcarmos esse tema, porque doutor Paquice, desculpa lá, quando falamos na televisão, tentamos passar a ideia de que basta ter o cartão de militante do MPLA, você já vive bem. Não é verdade. Ainda bem que não, aí estou de acordo, Portanto, não é uma questão de militância. Agora, voltando no assunto, questão Unitel. A Unitel trabalhava, a Isabel dos Santos à frente, tinha que pagar imposto, dividendos ao Estado. Esses dividendos não foram pagos. Era uma boa empresa, funcionava bem, a custo de quê? O dinheiro que devia ser dado ao Estado não foi dado, entrava no bolso de alguém. É isso que estamos a dizer. Gestão de uma empresa é que todas as... Desculpa só, doutor Paquice, o senhor é um gestor e entende muito bem isso. Não, deixa eu só fazer essa Mas funcionava. Doutor Paquice, sim, mas funcionava a custo de quê? É que o Estado não via o dinheiro. O Estado, a percentagem, por exemplo, eu sou sócio de uma empresa 40%. Eu tenho que ter os lucros baseados nesses 40%. O Estado é sócio da Unitel, suponho, 40%. Quando há os dividendos, fazendo as contas, esses 40% dos dividendos têm que ir para o Estado. Esse dinheiro não era dado ao Estado. Ia no bolso de uma pessoa. Será que é mesmo isto, doutor? Doutor Paquice, os dados, o processo está lá. É por isso que os juízes em Londres não aceitaram o recurso que foi feito, porque eles estudaram a causa. Tem uma boa decisão. Exatamente. Estamos de acordo nesse sentido. Vamos olhar para outra matéria. O país registrou